do sul do Pacífico para a construção de clínicas em pelo menos 4 áreas isoladas de Papua Nova Guiné, para aquisição de aparelhos MP3 acionados à energia solar, também para Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Vanuatu, e para a aquisição de 15.000 Bíblias para alcançar as crianças e suas famílias nas ilhas do sul do Pacífico. Vamos assistir agora o informativo das missões. Informativo Mundial das Missões. O Vilarejo Escondido. Joel Toa tinha ajudado a dirigir uma série evangelística, distante cerca de meia hora da capital de Vanuatu. Ele e seus colegas estavam visitando os interessados que haviam participado das reuniões. E durante uma dessas visitas, ele ficou sabendo de uma família que realizava seus cultos sozinha, em um pequeno vilarejo no meio da selva. Joel seguiu as instruções e finalmente encontrou um pequeno aglomerado de casas tradicionais, que não aparecia em nenhum mapa. Ao encontrar a família, Joel convidou seus membros para estudarem a Bíblia e percebeu que o casal não sabia ler nem escrever. Joel se ofereceu para ensinar o casal a ler e acabou descobrindo que várias pessoas do local eram analfabetas, pois não havia nenhuma escola do governo ali. Joel decidiu construir uma escola e, com o apoio da comunidade, ergueu 2 salas de aula em poucos meses. Após a conclusão do prédio, um professor voluntário chegou para alfabetizar 56 pessoas, entre adultos e crianças, que em apenas 4 meses aprenderam a ler a Bíblia. A escola continua crescendo e hoje tem 180 alunos. Os estudos bíblicos também continuaram e o grupo superou o espaço da casa em que se reuniam. O projeto Maranata Internacional construiu uma igreja simples no terreno da escola para servir a congregação que, em 4 anos, passou de 4 membros para 34. A igreja, que já foi ampliada com uma lona para abrigar 100 pessoas, sempre fica lotada aos sábados. Graças aos fiéis obreiros leigos e às ofertas generosas para as missões, a vida na aldeia Mamau nunca mais será a mesma. O projeto infantil desse 13º sábado é arrecadar fundos para comprar 15.000 Bíblias, que serão doadas às crianças cujas famílias não têm Bíblia. Certamente essas Bíblias unirão muitas famílias em Cristo, através do testemunho das crianças. Sejamos liberais. Nesta manhã de sábado, temos a grata satisfação de termos em nosso meio o grupo Musearte, da Igreja do Progresso. E neste momento, para o nosso deleite espiritual e para a honra e glória de Deus, eles entoarão um louvor. Gostaria de convidá-los. Hoje o mundo espera certeza encontrar. Hoje o mundo busca, tenta encontrar alguém em quem confiar, mas sei que há um amigo
nos chama pelo nome. O seu amor está a nos mostrar. Oh, eu quero dizer que o amor de Deus não muda, nunca falhará, mesmo na tristeza, nossa fé se firma ao saber que Deus não nunca está distante, pronto a ajudar. Vai ao nosso lado, prova o amor que já nos salvou. Oh, eu quero dizer que o amor de Deus não muda, nunca falhará, mesmo na tristeza, nossa fé se firma ao saber que Deus não mudará. Seu amor não muda, nunca falhará. Seu amor não muda, nunca falhará, mesmo na tristeza, nossa fé se firma ao saber que o amor de meu Deus nunca Muito obrigado ao conjunto Musearte pelo belíssimo louvor a Deus. Nesta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na lição da Escola Sabatina uma das colunas da fé adventista, a questão sobre o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. E vamos agora começar a recapitulação da lição junto com os professores, e será discutido sobre o sábado questões muito interessantes. Como o sábado está relacionado com a criação? Que razões temos para guardar o sábado? Que verdade fundamental sobre o sábado Jesus nos revelou? Essas e outras questões serão debatidas agora no estudo da lição. E gostaria de convidar os professores a se colocarem de pé para a oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por essa semana que está
se encerrando, por todas as bênçãos e o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Neste momento queremos invocar o Teu Santo Espírito para que esteja conosco, para que unja os professores e abra a mente de todos nós, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua verdade e qual é a Tua vontade para a nossa vida. Guarda-nos de todo mal, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os professores terão até às 10 horas para o estudo da lição. Obrigado.
Bom dia. Estamos começando a classe sabatina também pela internet. Você, internauta, que possa estar aí agora com o seu computador ligado, seja na casa, às vezes até no trabalho, em algum lugar, no aeroporto, às vezes esperando um avião para embarcar, quiser acompanhar, nós vamos estar hoje dando a sequência no livro Origens, né? Que nós estamos estudando todos os sábados, nesses 3 primeiros meses do ano, desde o primeiro livro da Bíblia, que nós conhecemos com o nome de Gênesis, mas em hebraico é Bereshit, é no princípio, né? Como todos os livros, os primeiros livros da Bíblia têm um nome em hebraico com as primeiras palavras de cada livro, e forma até inclusive uma frase inteira, até o livro de Josué, né? No princípio falou Deus essas palavras, no deserto, e aí vem então o Senhor e a salvação. É o nome dos primeiros livros da Bíblia. Nós estamos estudando agora, nesse trimestre, uma compilação de vários textos da Bíblia, no qual nós estamos reportando as origens criadas de toda a criação de Deus. E hoje, especialmente hoje, no dia 16 de março, nós começamos desde sábado passado, o sábado, o tema é o sábado feito para o homem. O número 7 simboliza exatamente a perfeição, a plenitude de toda a criação que Deus fez. A cada dia Deus viu que era bom e fez tarde, manhã o primeiro dia, tarde, manhã o segundo dia, e assim foi sucessivamente até chegar ao 6º dia, quando a obra estava toda completa. Então Deus, no 7º dia, cessou as atividades de forma prazerosa para contemplar tudo o que havia feito. Já tinha criado todos os animais, o homem, a mulher, né? E de forma maravilhosa, todos então reconhecendo o Salvador no dia do sábado, para entender como o Criador do céu e da terra, num dia que nós pudéssemos estar sempre lembrando como memorial da criação, para adorarmos ao nosso Deus. Então esse é o significado puro, santo, sagrado, abençoado do sábado. E a gente vê muitas vezes lá fora, no modo geral, no nosso dia a dia, no trabalho, muitas pessoas às vezes questionam a necessidade de guardar o sábado. Então, o que nós vamos estudar aqui, você que está acompanhando pela internet, é muito importante se situar, porque a perspectiva da guarda do sábado, ela não pode vir do homem para o homem. Ela está com problema do ar-condicionado, ela está tossindo. Então, a perspectiva do homem, você está me ouvindo bem daí? Tá? A perspectiva da guarda do sábado não é uma perspectiva do homem para o homem. A perspectiva da guarda do sábado é de Deus para o homem. Essa que é a grande diferença. Porque você pode guardar o sábado, ser até legalista com o sábado, e na verdade não estar agradando a Deus em muitas outras coisas. Então é importante que você também saiba a necessidade de guardar o sábado. É uma coisa até inerente, prazerosa. Eu confesso, eu falo por mim, porque a gente ficar apontando, querendo mudar o comportamento das outras pessoas, é um negócio muito complicado realmente. Todo mundo tem um livre-arbítrio de escolha, e Deus sabe disso. Então, como que eu posso passar isso para as pessoas? Eu falo então de mim. O que eu não conseguia fazer durante a semana, eu deixava para o sábado. Até que um dia me mostraram o que eu já sabia que estava escrito, mas eu achava que era coisa antiga, já tinha sido superado isso. Mas, na verdade, a palavra de Deus não muda. Então, eu comecei a fazer uma transformação na minha vida. Como que eu vou conseguir? Eu já marquei os compromissos e tal. Então, eu fui pedindo a Deus, me esforçando para agradar a Deus. Não na minha perspectiva, na perspectiva que Ele pedia que eu agradasse. Não para temor a Deus, porque Deus é mau. Pelo contrário, é temor de desagradar o meu Deus, que me dá tudo, me dá a vida, o ar que eu respiro. Eu podia estar morto. Quantas vezes eu já passei situações às vezes, de saúde, riscos de vida que a gente nem sabe, que Deus mandou os anjos para nos proteger, a gente nem imagina, nem vê, mas que a gente estava correndo um risco. Deus é um Deus provedor maravilhoso. Eu temo a Deus e desagradá-lo. Essa perspectiva sempre é de Deus para nós, não de nós para Deus. Nós somos totalmente limitados, ainda mais com a marca do pecado. Então é isso que é importante nós entendermos, para poder conceituar, contextualizar o que é o verdadeiro sábado que Deus nos dá. Como foi cantado agora há pouco, né? O sábado, o dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Ele deu o sábado para o homem. É um dia que eu tenho uma audiência plena com Deus. É uma audiência plena. Se eu for marcar uma consulta médica no dentista, mesmo que eu marque hora e tudo mais, ainda sou obrigado a esperar para poder ser atendido, muitas vezes com um horário marcado. Eu ainda não chego com alguém com mais urgência, passa na frente, um vendedor de remédio, às vezes lá dentro, o médico recebe ele antes na frente de todo mundo, né?
para vender remédio, dar amostra grátis para o médico. A gente vê tudo isso. Agora, Deus, Ele espera de nós todos os dias. Mas tem um dia que Ele fala, olha, você tem 6 dias para trabalhar, deixa um para nós, para a gente relacionar melhor do que os outros dias. Para nós relacionarmos e você carregar suas energias vitais. Você fica num estresse, trabalhando, correndo, cada vez mais. Esse é o contexto real do sábado. Então nós temos que estar falando para você, que talvez você seja até assustado, mas por que guardar o sábado? Ninguém guarda, ninguém não, tem um grande número de pessoas que guardam. Não é, infelizmente, a totalidade como Deus desejaria. Como Deus desejaria não, como Deus deseja. Não é? Deus deseja, porque Deus foi e sempre será. Então Ele é presente, Ele é atemporal. E a palavra de Deus também é dessa mesma forma, como Jesus nos ensinou. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E desde a criação do próprio Deus, quando criou, Ele separou esse dia. Deixou um dia para a criação poder contemplar. Deu 6 dias para o homem trabalhar, cuidar de todo o pomar que era, né? Depois do pecado passou a ser também horta, cuidar de plantas e verduras para comer, né? E os animais também, depois do dilúvio passou a nos alimentar de carne. Não era nenhum desejo de Deus matar, né? Se você recolhe uma fruta de uma árvore, você não está matando a árvore, não está matando nada. Você está tirando um fruto para comer. Depois do pecado, nós passamos também a comer verduras, né? E depois do dilúvio passamos a comer carne. Aí, tendo que matar criaturas que Deus criou para nos alimentar. Que coisa terrível para Deus ver isso. Mas a misericórdia dele é maravilhosa. E ela passa gerações em gerações, até 1.000, 2.000 gerações de misericórdia para nós. Então, nós temos que lembrar dele, do nosso Deus maravilhoso. Então, feito esse preâmbulozinho, nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você também, na sua casa, onde você estiver, contemplasse a Deus agora, nesse momento de oração breve, para a gente poder abrir os temas da lição de cada um dos dias da semana. Vamos então orar. Se vocês puderem aqui ficar em pé, em casa vocês ficam aí na melhor condição de reverência para Deus. Amado Pai Celeste, nosso Deus de amor, graça vos damos, Senhor, por estarmos aqui no vosso santo sábado do Senhor, para estudar exatamente o 4º mandamento de Deus, não só na Bíblia, na palavra de Êxodo, mas também em várias partes da Bíblia. Que nós possamos entender mais do que nunca, e mais do que entender, nós possamos realmente viver o sábado de amor, de carinho, de amor com Deus, de amor com as criaturas. Que nós possamos ter todo o entendimento para falar com toda clareza, toda simplicidade, que até uma criança entende isso maravilhosamente. Que assim possa ser, Senhor. Não permita que os homens endureçam os corações e nos considerem como legalistas, porque antes faziam o contrário, eram legalistas porque não queriam ver Jesus curando no sábado, quando é lícito fazer bem ao sábado. Hoje, quem guarda o sábado já tornou legalista do outro lado. Então, que as pessoas possam entender que o inimigo age arduamente para desfavorecer os que realmente querem agradar a Deus. Que assim possa ser, se nós possamos entender a vossa mensagem e viver para passar para as pessoas em todo o campo, em todo lugar, em todas as tribos, línguas e nações. E nós sabemos que não é o sábado que nos leva à salvação, mas porque somos salvos, guardamos o sábado. Possamos entender que o que salva é a graça pelo sangue de Jesus na cruz. Isso possa ficar claro na mente e coração de todos nós. Que assim possa ser, vos pedimos em nome de Jesus, com a graça especial do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Muito bem. Essa colocação de abertura é muito importante, porque a gente percebe a resistência com relação a esse mandamento é muito forte. E Deus é tão maravilhoso, até nisso, que nas tábuas da lei dadas a Moisés, que é uma lei de amor, ele coloca esse mandamento como o maior de todos em extensão de palavras. E explica e fala por quê. Então não tem como. E por que nós estamos ressaltando que é um mandamento de amor? Porque, se assim diz, vamos conferir na palavra de Deus, se você estiver aí em casa, com a Bíblia e quiser abrir, vai ser interessante você colocar. Eu não vi, eu ia fazer um sinal pela porta. Você colocar, abrir a Bíblia e marcar no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 8. E nós temos alguns versículos para ressaltar na lição, mas esse eu creio que não poderia ficar de fora. Logo, onde está escrito de forma muito clara para nós, né? Embora lá no livro de Gênesis também tem. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Eu vou já direto no versículo 8.
Lembra-te do dia de sábado para separá-lo para Deus. Em algumas Bíblias, talvez na sua, vai encontrar para o santificar. A palavra santificar, santo, é separado, vem do hebraico, separado para Deus. Então é um dia separado, santificado para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, toda a sua obra. Deixa eu só falar, se você quiser usar esse primeiro banco aqui, pode, tá? É melhor para você, para ser mobilizado que aqui, tá? Não, pode. Ah, tudo bem, tudo bem. Não fica à vontade, eu estou falando que ela pode, estou oferecendo um banco na frente também para ficar melhor. Então, desculpa aí você que está na internet, acompanhando. Vamos voltar à leitura de Deus, a palavra de Deus. Lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o Shabat, é o sábado de Deus, do Senhor teu Deus. Não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro que está com você dentro das propriedades, da sua porta, dentro das portas de Israel, desde aquela época, né? Já tinha esse mandamento. Por quê? Aí vem, por quê? Deus sempre fala por quê. Porque em 6 dias Deus fez o céu, a terra e tudo que nele há, tudo que nele existe. Mas no 7º dia Deus descansou. Esse descansar de Deus é cessar a atividade, porque Deus não cansa, é cessar as atividades prazerosamente. Esse motivo de Deus ter abençoado o sábado e de tê-lo separado para Ele, para si mesmo. Então é muito importante nós entendermos que é um mandamento, e é o 4º mandamento de Deus. Essa explicação do sábado, que Deus fala por quê, ela envolve o amor ao próximo. Por quê? Eu adoro a Deus, amo a Deus e tenho também que amar ao próximo. Foi por isso que eles perguntaram para Jesus em determinado momento qual era o maior dos mandamentos. Os fariseus, saduceus. Quem eram os fariseus, saduceus? Eram, na verdade, partidos políticos religiosos. Eram grupos religiosos que tinham certas tendências a acreditar mais ou não em algumas coisas, a dar mais valor em algumas crenças e alguns atributos da lei, que eles também criavam as próprias leis deles, faziam seus legalismos exagerados, tá certo? Com relação ao próprio sábado. E aí foram criando uma série de outras normas para eles, e tinham aqueles grupos que muitas vezes eles entravam em certas contendas entre eles, querendo descobrir alguém que estivesse violando, como se estivesse sendo uma vantagem, e nós descobrimos, vocês não descobriram. Grupos, né, tendências, dentro da própria igreja, na época que Jesus já estava aqui para ensinar o caminho, a verdade e a vida. Se é que eles não tinham aprendido ainda pela própria Torá, pela própria Bíblia, dos profetas, né? Então, perguntaram para Jesus, mestre, querendo testá-lo, evidentemente, não é? Porque um rabino como ele, sabia dar a resposta. Mas eles queriam testar para ver o que ele ia falar. Se ele ia falar pela lei de Moisés, se era uma lei própria dele mesmo, como eles também criavam o legalismo dele, Jesus, de repente, está criando um legalismo próprio. Então eles resolveram perguntar para Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus então respondeu, certamente em hebraico, ele falava hebraico, aramaico, e ele respondeu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Esse é o maior dos mandamentos, né? Essa frase, para mim, ficou fácil falar em hebraico, vou traduzir. Está em Deuteronômio 6,4. Ou seja, ele citou Moisés. O que ele falou? Ouve, ó Israel. Ouve, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Esse é o maior de todos os mandamentos. Porque eu posso adorar um monte de coisas e falsos deuses. Então, primeiro ele fala quem é o Deus. É o Deus de Israel, é o nosso Deus. Certo? Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Não tem outros deuses. E quando ele começa em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, nós já fomos direto no versículo 8, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus eu sou, né? Que te tirou da casa da servidão, do Egito. Então ele fala quem ele é, porque quantas pessoas estão adorando deuses por aí, deuses falsos, estranhos, não é verdade? Então é muito importante, é essa confusão toda, essa Babilônia toda que nós estamos vivendo, que você tem que situar para começar a entender o contexto verdadeiro e puro, santo e sagrado do sábado. Porque se você for olhar realmente, ninguém está guardando lá fora, muitas pessoas estão aí, cada um do seu jeito, inventando um Deus diferente para cada um, não é verdade? Então ele começa por aí. O sábado vem daí, é do Deus que criou o céu, a terra e tudo o que neles há. Separou e santificou para o homem, para as criaturas virem adorá-lo nesse dia. E conhecer que ele é o Criador. O sábado, então, tem um outro atributo agora.
ele é o memorial da criação. O que é memorial? É que traz a memória da criação. E tanto é, se você estiver duvidando um pouco sobre isso, se isso estiver te deixando um pouco confuso, talvez o impacto de entender o que é o sábado, não é? Veja bem, é o único mandamento dos 10 que tem a palavra lembra. Lembra do sábado. Então é para memória, para nós lembrar. Lembra do sábado para o santificar. Não tem outro, nos outros 9 mandamentos restantes, não tem. Lembra de não matar, lembra de honrar pai e mãe, não tem. Já fala direto, honrar pai e mãe, não matar. Agora o sábado lembra, porque Deus sabia que haveria de acontecer as profecias que ele próprio deu para o próprio Daniel, lá na Babilônia, que cuidará de mudar os tempos e as leis. O homem iria mudar tempos e leis. Aí você certamente pode me perguntar, mas como é que você sabe que o sábado, desde a criação, hoje é sábado, hoje pode ser segunda, domingo, quem é que saiu anotando isso? Não é verdade? Eu sei que você pode me fazer essa pergunta, porque tudo que eu estou lançando aqui foram perguntas que eu fiz. Deus me deu inteligência para mim realmente arrazoar, não duvidar, nem suspeitar, mas arrazoar. Como que pode? Como é que eu explico? Como é que eu vou adotar uma coisa se eu não estou nem entendendo? Por isso Deus fala por quê, por quê, por quê. Mas eu posso dizer, desde o memorial da criação, embora não existisse o papel para escrever, a memória do ser humano era prodigiosa. Adão, quando ele contava uma história para uma criança, para os filhos, eles gravavam como se fosse uma câmera filmando. Gravava tudo, saberia contar com todos os detalhes, sem escapulir nenhuma palavra. O homem foi degenerando com as gerações vindouras, depois de Adão, foi piorando, até chegar um momento que Deus permitiu que se inventasse o papiro para começar a escrever. Mas os mandamentos de Deus, Deus pediu para Moisés, lá no deserto, lavrar 2 pedras, não foi uma, foram 2 pedras, tá certo? Para que ele pudesse, com o dedo dele, escrever, ele próprio, Deus, os mandamentos de Deus. Então, a gente pode entender, então, que os mandamentos de Deus são extremamente importantes, são sagrados, ele deu isso como mandamento. Só que não para que nós pudéssemos ficar preocupados, e agora? Não, é um direcionamento para nós, é uma lei de amor. Como é que eu vou saber que eu estou agradando o meu Deus? Obedecendo os mandamentos. Porque Jesus explicou isso para nós, muito claramente. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se a gente for colocar isso, nós vamos vendo que tem toda uma lógica perfeita. Eu não preciso ser um cientista, nem um teólogo para entender isso. Eu posso explicar isso para uma criança. Quantas vezes para educar o meu filho, eu tinha que falar, filho, você gosta do seu pai? Você me ama? Então obedece ao seu pai. Ah, mas eu não estou entendendo, você vai entender mais tarde. Mas obedece ao seu pai. Porque isso eu aprendi também com o meu pai, que certamente aprendeu com o meu avô, com o bisavô. Isso vai passando de gerações em gerações. Só que a nossa memória hoje está muito mais debilitada. Nós estamos sofrendo uma série de pressões, não que não existiram antes, mas hoje está cada vez mais uma agitação total. A gente, quando inventaram o computador, onde era garoto, estava vendo chegar aqui no Brasil, disseram, o homem vai trabalhar muito menos agora, o computador vai fazer tudo. Mentira, né? Nós estamos trabalhando muito mais até por causa do computador. Muito mais, as pessoas não estão tendo tempo nenhum para nada, sendo absorvido toda hora, mas isso não vem de Deus, vem do próprio, dessa guerra invisível entre o bem e o mal, que o inimigo está rodeando a terra e fazendo essas transformações todas, e Deus tem permitido, porque nós estamos sendo colocados à prova, não porque Deus não nos conhece, pelo contrário, porque o inimigo exige. Basta você ler o livro de Jó, você vai ver logo no primeiro capítulo como é que funciona, como é que essas coisas têm acontecido, essa guerra, essa luta entre o bem e o mal. E nós temos que ser o espelho do caráter de Deus, refletir o caráter de Deus, por mais difícil que seja. Mas como que nós vamos conseguir isso? Ou em oração, pedindo a Deus para nos proteger. Logo de manhã ao levantar, lembrar de Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu sou um pecador, mas pelo sangue de Jesus tenho a graça da salvação. Me proteja durante o dia. Não deixe que eu viole nenhum mandamento, por mais difícil que possa ser. Lembre-me de cada momento que eu for fazer, tomar uma atitude ou pensar, que eu já orei antes. Então é assim que nós nos colocamos diante do Senhor. Em tudo que nós vamos fazer, pode ser a compra de um imóvel, uma compra numa loja, ir num shopping, pedir ao Senhor que eu não gasto dinheiro errado, que eu não caia em nenhuma armadilha para ficar com dívida, que eu faça o que eu preciso de comprar, não seja seduzido por tentações. Tem todos os tipos de tentações, nós caímos em tentação de vários modos, até na gula, na alimentação, comer muito, não comer o que precisa, moderadamente, o que Deus recomenda que seja comido, que não comer coisas imundas, que Deus fala na Bíblia, em Levítico capítulo 11. Então, isso não é ser legalismo, isso é ser obediente. E o mundo hoje fala que nós somos legalistas. Como é que inverteu?
Os judeus, saduceus, fariseus, os grupos, eles eram legalistas demais. Por que eu falo isso? Eles guardavam o sábado, guardavam, mas só que é o seguinte, se eles andassem mais de uma milha sabática, eles criaram isso, tinham que assentar, parar para descansar, para não caracterizar um trabalho muito longo. Então, por exemplo, se eu moro longe da igreja, eu não tenho ônibus nesse horário, eu venho a pé, eu tinha que parar, tipo, mais ou menos 1 quilômetro, parar, descansar, para depois continuar andando. Então, são coisas que eles foram inventando, foram criando, para não parecer que é um trabalho, entendeu? Então, essas coisas nós temos que estar entendendo. Então, quando Jesus estava mostrando que não foi isso que Deus pediu, é de uma outra forma, era para guardar sim, eles não estavam todos errados, mas não era para exagerar, não é certo? Porque eles falaram, quando Jesus estava curando no sábado, você não está guardando o sábado, você está curando. Ora, Jesus estava curando, ele não estava cobrando de ninguém, estava fazendo um benefício para a pessoa, então ele falou, é lícito, pode olhar na lei de Moisés, é lícito fazer bem ao sábado. Ele não estava aqui fazendo um comércio e vendendo alguma coisa. Então, aí chamaram também de legalista. E estavam fazendo de tudo para incriminá-lo, para poder levar ele para uma cruz, né, para morrer. Fazendo de tudo, mas tinha a hora certa dele, né? Assumir todos os pecados do mundo. Mas ele tinha que primeiro ensinar, evangelizar, explicar para as pessoas, passar a verdade, porque estavam totalmente obscurecidos por legalismo. E agora, nos dias de hoje, o que acontece? Inverteu o processo. Se eu guardo o mandamento de Deus, da forma como Jesus ensinou, sem nenhum legalismo exagerado, para o mundo eu sou legalista. A igreja adventista é legalista. Eles não falam dos judeus. Os judeus também guardam. Mas os judeus é judeu. Eles têm que guardar mesmo. Agora, é só eles que vão para o céu? É uma pergunta muito clara, muito objetiva. Onde está o amor? Que eu tenho que reconhecer, porque o amor vem de Deus para nós. Até para mim gostar de alguém, ter um amor, um carinho com alguma pessoa, eu recebo esse amor de Deus. Aprendi com Deus. A gente já nasce com a sementinha. Quando nós somos concebidos no ventre das nossas mães, nós temos lá o princípio do amor. Primeiro, o amor, a inteligência e o livre-arbítrio. No mínimo, nós temos esses 3 atributos que Deus nos dá. O amor, a inteligência e o livre-arbítrio. Aí, é com esse amor materno, de mãe, por mais que possa ter sido complicado, às vezes, para muitas pessoas, o parto, tudo mais, houve porque Deus criou o homem e a mulher, e nos deu um dom maravilhoso da procriação, de procriarmos. Tudo isso nós estamos vendo nessa sequência da lição. Tem um versículo áureo, que aqui peço para memorizar na nossa lição, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o Jesus feito homem. Ele esvaziou da glória e veio na forma humana, não é? Para ensinar o caminho, a verdade e a vida, evangelizar, explicar o que ainda estava confuso para muitas pessoas, né? Os que não conheciam a verdade, curando todo mundo que ele podia sem cobrar nada, ele era de graça, ele era a própria graça dada aos homens, não é? A gente conhece isso de forma muito clara na Bíblia, não é verdade? E aí ensinando como que devia proceder, no caráter dele, que é o que nós temos, se refletir esse caráter de Deus. O meu caráter não é o de Deus, eu tenho que refletir. Então, quando nós estamos limpos de pecado, orando, meditando com Deus, fazendo nossos trabalhos, nós vamos ficar o dia inteiro trancados num quarto só orando. Não é isso que Deus está pedindo, não é? É para me trabalhar, fazer meu trabalho, cuidar das minhas coisas. Eu tenho 6 dias para fazer e adorar a Deus todos os dias, mas no sábado separa, não faz nenhuma outra atividade. Esse aqui é o mecanismo que Deus pede. É inteligente, o homem que guarda o sábado, ele é um homem inteligente, é um sábio. Porque, olha, eu vou ficar trabalhando direto, como é que eu vou fazer? Eu vou cansar, vou estressar. A empresa vai me cobrar não sei o que, o meu filho não sei o que lá, outras pessoas, a pressão que eu vou ter da sociedade. Peraí, esse dia é separado. Vocês não entendem isso, mas eu já faço isso. Eu custei a conseguir, mas consegui, estou fazendo. E estou muito feliz. Como eu estou ganhando saúde, ganhando dias de saúde, que eu nem sei como imaginar isso, mas eu tenho. Eu estou vendo amigos meus, na minha idade, ou um pouco menos mais novo, que eu morrendo, com problema de saúde no hospital, com câncer, com tantas coisas acontecendo. E quando você guarda o sábado, começa a ver a alimentação que Deus fala que deve ser recomendada. É claro, Ele me criou, Ele me fabricou. Para mim usar esse equipamento todo, câmera, eu tenho manual para seguir de quem fabricou. O homem não quer pegar o manual. Nossa, está aqui na Bíblia. O que eu devo comer, como eu devo fazer, como eu devo tratar as pessoas. Né? Esse amor que vem de Deus para mim. O mundo está totalmente invertido. Quando você começa a falar uma coisa que é verdadeira, você é legalista, você é preconceituoso. Então, essa questão é muito importante, fique claro para todos
que estão aí também nos assistindo na internet. E é tão importante, quando o dia do Senhor é o sábado. Se a gente for, eu tenho usado, nós temos vários argumentos bíblicos, versículos bíblicos que falam, não sou eu que estou inventando, está lá na Bíblia, muito claro, sem ser legalismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus nos ensinou. E o próprio Jesus, quando morreu na sexta-feira, não ressuscitou no sábado. Por que ele esperou? Ele descansou também na sepultura, dormiu na sepultura, para acordar pela glória de Deus, porque nunca pecou no domingo. Só que aí o paganismo, a partir de Júlio César, imperador romano, mudou o sábado para o domingo, porque ele adorava o sol, ele tinha vários deuses. É aí que começa a história. Você não pode estudar as profecias sem conhecer a história dos homens, porque a Bíblia é uma história de 6.000 anos da relação do homem com Deus. É uma carta de amor. E tem um epílogo final, que é o Apocalipse. Que o Apocalipse é o livro da revelação, que foi dado também no sábado. Deus permitiu que João ficasse preso lá, mas não permitiu que ele morresse, porque ele estava com sob pena de morte. Tem um fato que a gente não acha na Bíblia, mas que dizem por tradições explicadas em alguns textos, né? Eu nunca encontrei exatamente, que ele tinha sido colocado num caldeirão de azeite fervendo. Como ele não morreu, resolveram deportar ele, porque não pode ter duas penas de morte com a mesma pessoa. Isso até para o próprio Império Romano seria um escândalo. Isso é o que eles contam de um modo geral. E Deus foi providência de Deus, porque Jesus já tinha profetizado que Pedro passaria, mas João continuaria. Certo? Quando dos dois, quem ia? Inclusive Pedro teve a alma reclamada, mas Jesus interviu por ele, quando o galo cantou 3 vezes. Tudo isso, gente, está na Bíblia de forma muito clara. Mas Jesus descansou no sábado. O Império Romano, adorando muitos deuses, então resolveu conciliar, porque de tanto matar cristão no Coliseu Romano, eu até conheci pessoalmente o ano passado lá, o Coliseu Romano, uma coisa horrenda, né? O Coliseu lá em Roma, eles resolveram então anistiar e deram uma muda de roupa para os cristãos que se tornavam cristãos e ainda um dinheiro. Agora, em vez de pagão perseguir cristão, inverteu o processo. Cristão perseguia pagão, para poder receber alguma vantagem do Império Romano. Olhem para vocês verem como é que tudo que Daniel tinha profetizado na Babilônia, cuidará de mudar o tempo e as leis, foi mudando aos poucos. Mas a outra pergunta que eu ainda não respondi, como é que você sabe que hoje é sábado? Hoje podia ser segunda, quem é que saiu contando isso? Em momento algum da história, isso se perdeu. A tal ponto que quando o Papa Gregório XIII, lá em Roma, resolveu mudar o calendário pagão para um outro calendário que ele chamou o novo calendário cristão, que é o calendário que nós conhecemos, como nós usamos aqui no mundo ocidental. Em alguns países do Oriente, não. O próprio Israel tem que ter os dois, né? Para poder conversar com o Ocidente, que é o calendário gregoriano, tá certo? Ele respeitou os dias da semana. Foram subtraídos 10 dias no mês de outubro, 5 de outubro, de 1582. Se você quiser pesquisar na internet, no Google, você vai achar lá. Calendário gregoriano, 1582. Se você colocar, você vai ver essa história contada. Isso já estava registrado nos livros, nos anais da história. Ele então subtraiu 10 dias, mas manteve os dias da semana. Aí você pode dizer, mas e Noé, na arca? Como é que ele ficou lá? Muitos até pensam que Noé passou 40 dias. Não, 40 dias foi de chuva. Mas ele ficou um mês, um ano, 1 mês e 10 dias, ou mais de um ano e alguns dias, na arca, para esperar que pudesse descer as águas. E ele saiu contando os dias normalmente, segunda, sexta, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, normalmente. Nunca se perdeu na história. Porque então, como é que você explicaria que o Papa não mexeu só nos números, mas não mexeu no dia da semana? Ele também sabia, era uma coisa sagrada. Apesar de estar mudando, ele não mudou os dias da semana. Deus não permitiu que mudasse os dias da semana. Pode ter mudado os nomes. Sunday é dia do sol, em inglês, né? Monday é dia da lua. Porque eles adoravam, para cada dia da semana, no calendário juliano, e mesmo no grego também, no calendário pagão, eles adoravam uma divindade deles própria, que eles inventavam, atribuindo à própria natureza. Vamos adorar o sol, vamos adorar a lua. Eles não entendiam que quem criou era mais importante do que o objeto criado. É o Criador que tem que ser adorado. Foi isso que Jesus veio explicar de forma clara. Veio explicar para mim, para você que está assistindo pela internet. Entender isso, por mais que nós possamos estar achando que estamos na contramão do mundo, na verdade nós estamos fazendo não o que agrada o mundo,
mas o que agrada a Deus, o nosso Deus, único Deus. Então Jesus falou, quando ele disse, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erá, esse é o maior mandamento, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Ele falou, esse é o maior de todos. O segundo, semelhante a esse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então agora nós vamos voltar às tábuas da lei. Eu quero que você compreenda, a gente, para poder explicar a palavra de Deus, ela é tão ampla, a gente vai abrindo alguns parênteses, e agora está na hora de começar a fechar os parênteses, para você entender o que eu falei no início. Quando ele pede para Moisés lavrar as duas pedras, a pedra da direita, a pedra que ele esquerda, a primeira pedra, vamos falar assim, direita e esquerda é complicado falar, porque depende da posição do ângulo. A primeira pedra, ele escreveu como amar a Deus, com 4 mandamentos. Ter um só Deus, não ter imagem, escultura, não é verdade? Sempre, tudo a ele, não adorar outros deuses. E o 4º mandamento vem exatamente sobre o sábado, que é o maior deles, explicando tudo. Para depois, então, começar como amar ao próximo, honrar pai e mãe. Eu não sei se você sabe o que é honrar pai e mãe no contexto de Deus, no contexto bíblico, que o judeu entende isso muito bem. Honrar pai e mãe é obedecer o pai e a mãe, na presença, na ausência, não é verdade? Porque a pessoa pode, o pai pode morrer, mas continua obedecendo o que ele sabe, mas obedecer em Cristo, em Deus. Se eu um pai que faz as coisas erradas, eu não vou obedecer o que ele fala de errado. Então é sempre para agradar a Deus. Mas Deus nos deu um privilégio de um pai e uma mãe amorosos, para nós aprendermos com essa relação de amor. Não é? Para depois também eu educar meus filhos, e a gente passando de geração em geração. Então, honrar pai e mãe, mas é também cuidar do pai e da mãe na velhice, na idade avançada. Então, se seu pai está ficando esclerosado, a sua mãe está ficando com a perda auditiva como eu tenho, ter paciência, ter amor por ele. Porque quando você era criancinha, eles também cuidaram de você. Isso aqui é muito importante. Honrar pai e mãe é cuidar também na idade avançada, na dificuldade física que ele possa estar tendo, na forma de andar, de caminhar, ajudar a carregar as coisas para ele não carregar peso. Isso aqui é honrar pai e mãe. E muitos jovens hoje estão perdendo esses valores, não estão entendendo mais nada, estão desrespeitando. Por quê? Tem Harry Potter, tem propagandas na televisão maldosas, ouviram agora de cerveja, né? O cara lá com a carne lá, dando para um cachorro por baixo, depois oferecendo por cima. Propagandas, assim, são coisas para destruir mesmo o amor, o respeito pelo ser humano, por uma criatura. Nós estamos vendo no trânsito. É isso, o mundo está em desencanto. Eu não tenho esperança. Agora, a esperança é a volta de Jesus, não para andar aqui na terra. Ele vai vir nas nuvens, ele nem vai pisar aqui, nós vamos encontrar com ele nos ares. Isso é outra coisa que muitas pessoas não sabem, porque não falam, não dizem. Eu começo o jogo falando do final, para depois explicar por quê. Como Deus ensina, ele fala, não faça isso, agora vai explicar por quê. Não é verdade? É um processo didático, divino. Nós temos que agradar a Deus. Então isso tudo que nós estamos falando é muito importante. Então Deus ensinou como amar a Deus na primeira tábua e como amar ao próximo na segunda tábua. E explicando o porquê das coisas. Agora, o 4º mandamento, que é a ligação entre a primeira tábua e a segunda tábua, tem tudo que Jesus falou. Amar a Deus e amar ao próximo. Muita gente simplifica. Não tem que guardar mais os mandamentos. Não, é só amar a Deus e amar ao próximo. Aí eu pergunto para você, como que é amar a Deus? Guardando os 4 primeiros mandamentos. Como que é amar o próximo? Guardando os outros 6. Ah, mas foi isso que Jesus falou. Por quê? Tem que lembrar o que estava acontecendo lá no tempo dele. Que eu falei no começo, quando nós começamos a abrir, no primeiro parênteses que eu abri. Eram saduceus, fariseus, talvez zelotes também, no meio de uma contenda, querendo pegar ele em falso. Porque eles não estavam sendo legalistas como eles eram. Jesus mostrou, não, vocês estão exagerando, não é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo isso aqui. Né? Então Jesus estava explicando para eles. Então, nessa pressão, ele estava perguntando para um rabino, para um rabi, em hebraico, era um mestre. Ele sabia que ele sabia, mas queria ver como que ele ia sair naquela pressão. Jesus falou. Hoje, para nós, ficou muito claro que é amar a Deus, amar ao próximo. Agora, como que eu vou? Eu vou ver nas tábuas da lei. Primeiro, guardando os 4 mandamentos, estou amando a Deus. Não tem outro Deus, não faça imagem nem escultura. Se você ainda tem uma imagenzinha de algum santo, lembre disso. Uma imagem de gesso e barro, de uma pessoa que já morreu. Por mais que seja para homenagear, pode ser até a própria imagem de Jesus. Jesus não é aquilo lá. É símbolo, mas isso não faz sentido nenhum. Eu confesso, eu também já tive isso, já passei por isso, porque eu não conhecia, era ignorante. Mas a partir do momento que eu comecei a não ignorar mais, e entender, deixar o Espírito Santo me tocar, e as pessoas me explicando, mas como é que eu faço? Eu fui aprendendo, fui me libertando. Essa libertação que muitos pregam em algumas igrejas, né, Jesus vai libertar, mas eles ficam pensando em outras coisas. Não é libertar dessas coisas erradas.
dessa escravidão do pecado, se escravizar através de uma imagem, curvar diante de uma imagem. Isso é abominável para Deus. Abominável para Deus. Um criador de tudo, você vai adorar uma imagem, uma matéria, que não tem nada a ver. Mesmo que eu vá adorar o sol, não está errado. Tem que adorar quem criou o sol, todo o universo, nós não conseguimos medir. Isso, o sábado é um princípio de adoração, de memorial, de quem criou. Então, não há nenhum fanatismo nem legalismo. Se você tem um amigo que guarda o sábado, procure também conversar com ele, por que ele faz, para entender. Aí você vai ver, perceber que com o tempo, a perspectiva não é do homem para o homem, não. Porque o homem pelo homem, por que eu vou guardar isso? Para que eu ganho com isso? Não, você já ganhou. Você ganhou a eternidade. Agora, é o sábado que te leva para o céu? Não, não é. Não é. Mas eu guardo o sábado não para me ser salvo. Eu guardo o sábado porque sou salvo. Por gratidão a Deus. Isso é outro aspecto que também eles exploram para nos chamar de legalistas. É outro aspecto muito importante. Porque, você acha que Jesus deu a graça. Deu. Então você pode batizar, já está salvo? Também não. Batizou lá, mas depois sai matando todo mundo, eu já batizei, já estou salvo. Não. Então é um outro legalismo, é o contra-legalismo. Se tinha antes um legalismo, hoje é contra o legalismo. A palavra legalismo continua. Se antes chamavam, eles eram legalistas, e Jesus era liberal, sei lá como eles podiam falar, hoje inverteu, hoje nós somos legalistas. E eles querem achar que agora é a graça te basta. A graça me basta, com certeza, mas eu guardo para agradecer a Deus, porque tem um mandamento que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. Isso é muito importante ensinar aos nossos filhos. Agora, claro, gente, com carinho, com amor, que você não vai mudar de atitude, ninguém, do dia para a noite. Nem você tem esse poder, mas orar por ele, para ele entender o porquê, que não há legalismo, e começa a sentir que há prazer. Se a gente for pegar, tem tantos versículos na Bíblia falando sobre isso, tantos versículos importantes falando sobre isso, que você vai entender que é tão importante isso para Deus. Porque o pecado começou aonde? Começou lá nas próprias mansões celestiais. O inimigo vendendo a imagem falsa de Deus. A imagem falsa de Deus. Então, nas próprias mansões celestiais começou todo o pecado. E veio precipitar aqui na terra, ele está rodeando a terra. Então a gente vê essas cataclismas, esses acidentes atmosféricos, ele está fazendo uma bagunça danada para ninguém acreditar mais em nada. E acreditar no falso, que vai ser ele mesmo fingindo ser Jesus. Profecias do mundo que vai acabar, dia tal, dia não sei quando você está na Apocalipse falando nos eventos, Deus não fala dia e hora, mas nós sabemos todos os eventos. Quando vier a primeira praga, não peste do homem, nem dengue, é uma praga que vai vir direto de Deus. Úlceras malignas e perniciosas. Olha, Deus então, ele não é bom, ele é bom sim, porque está dando tempo para todos nós aprendermos isso. Como ele falou para os profetas, buscai Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Hoje, está muito perto, você tem Bíblia, todos os países do mundo, todos os idiomas têm Bíblia traduzida, eu tenho até de alguns idiomas diferentes, até do português, tem todos os idiomas, eu tenho conferido se os versículos são os mesmos, conferindo, examinando as escrituras, não é? A gente sabe tudo isso, tem igrejas ainda abertas, com a liberdade religiosa para ainda poder ensinar e falar, só que o inimigo está aproveitando a liberdade religiosa para fazer adulterar casamento, adulterar um monte de outras coisas e legalizar o homossexualismo. Nós não somos, eu não sou contra a pessoa, mas a prática está errada. Então eu tenho que orar para ela se libertar disso, não inverter o processo. Nós não vamos combater ser homofóbico, nada disso. Nós somos heterossexuais. Deus nos criou macho e fêmea dessa forma. Violar isso é uma transgressão. Agora, se a pessoa está nessa situação, temos que orar por ela e respeitá-los. Mas orar por ele, porque não estão certos. Eu não vou ficar agradando o meu filho numa coisa que ele está errado. Eu não vou agradar um amigo meu, por maior que possa ser meu amigo, com medo dele ficar bravo comigo e desobedecer a um Deus, Criador do céu e da terra. Olha, eu estou te falando como amigo, isso aí não está correto. Proceda dessa forma. É esse o nosso trabalho. Agora, tem os outros que já são legalistas ao extremo, que já, igual um lá, chutou uma imagem de santo, o outro fala mal e ataca, aí ele não está tendo amor. Tem que ter amor para falar com a pessoa. Você vai ensinar uma pessoa, você tem que falar com carinho, com dedicação, orar primeiro, para você realmente falar, não o que você quer falar, senão você vai entrar em discussão, vai entrar em contenda desnecessária. Você vai falar o que ele precisa de ouvir. Mas como é que eu vou saber o que ele precisa de ouvir? Primeiro ouvindo ele falar, para ver a diferença que falta, e você então poder contribuir. Eu posso te dar uma contribuição, eu posso falar um pouquinho do que eu sei sobre isso. É dessa forma que nós buscamos trabalhar. Eu entendo, se estiver errado, me corrijam, mas
eu estou sempre assim, nós temos que ser humilde de verdade, não é humilde da boca para fora, é de verdade. Eu estou estudando, eu dava aula na escola de engenharia, lá é cálculo estrutural. Se de repente sai uma norma, mudou alguma coisa, um aluno perguntava, peraí, eu vou pesquisar sobre isso. Então, eu não estou falando, não estou fechando questão. Agora, essas coisas tão diretas, tão objetivas que Jesus colocou, não é que eu esteja fechando questão, ele já fechou essa questão para isso. Ele já fechou, o próprio Jesus fechou. A salvação é uma graça dada por ele. Jesus veio na forma humana, sem nenhum pecado, para uma maior humilhação que o Filho de Deus, também Deus, unigênito com o Pai, podia passar. Na forma humana, ele se transformar, vir na forma humana para ensinar e assumir todos os pecados do mundo, morrendo por todo, por mim, por você. Quem matou Jesus não foi o Império Romano. Quem matou Jesus não foi os judeus. Foram todos os pecados do mundo. É assim que nós cremos. Então, vamos lembrar do sábado, vamos guardar com amor, vamos nos carregar nossas baterias, louvar o nosso Deus, botar em prática esse mandamento, porque ele é de bênção para nós e bênçãos eternas. Tanto é que Deus colocou como selo em Ezequiel 20:20, darei o meu sábado como selo, é uma marca, é um sinal. Esse é o sinal de Deus, porque o inimigo vai botar uma marca dele, diferente do de Deus. E nós vamos ser marcados por nosso Deus maravilhoso, como ele pediu para o Deus marcar os umbrais das portas no Egito, e as pragas virem, mas não atingiram nem ninguém do povo dele, que obedeceu a ele, fazendo essa marca na porta. Então, o sábado para nós é essa marca também de prazer, de obediência. Porque se for pela desobediência lá nas nações celestiais, Deus não vai levar ninguém. Nós agradecemos aos professores pela recapitulação da lição. Vamos agora dar sequência. A recapitulação de um tema tão importante para nós, que é este tema sobre um presente tão maravilhoso que Deus nos deu, que são 24 horas dedicados ao seu louvor, a sua honra, a sua adoração, e um dia que nós dedicamos para honrar e louvar principalmente ao Senhor desse dia, ao Senhor que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, e que fez e abençoou e abençoa a cada um de nós. E um dia também muito especial, porque é um dia de confraternização, um dia onde nós nos reunimos para nos confraternizar. E gostaríamos de dizer que estamos muito felizes nesta manhã por causa da sua presença, da presença de você que está nos visitando. Nós gostaríamos de pedir que os membros da nossa igreja olhassem para o lado, vissem quem está nos visitando nessa manhã e cumprimentasse, desse um abraço bem especial. E que vocês, visitas, se sintam abraçados pela Igreja Central, e gostaríamos de dizer que as portas da igreja estão abertas para vocês, bem como o nosso coração. Vocês não imaginam como é lindo aqui da frente essa visão de confraternização, de carinho, de aconchego, e com certeza Deus, vendo esta cena, está também muito feliz nesta manhã. Que vocês se sintam bem conosco e que voltem outras vezes. E agora nós também temos o privilégio de termos nessa manhã o grupo Musiarte, que nos honra com a sua presença. E para honra e louvor a Deus, e em homenagem a vocês, visitas, nós iremos ouvir mais um hino de louvor a Deus. Em
as vozes a cantar em louvor ao Rei. Mãos que se entregam em gratidão, em honra só ao Rei. Mãos que se entregam em gratidão, em honra, em glória, em honra, em glória, em honra só ao Rei. Em honra só ao Muito obrigado mais uma vez pelo louvor, belíssimo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Guarda o sábado para o santificar, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15 e Ezequiel capítulo 20, verso 12. Guardamos o sábado em reconhecimento do fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Observamos o sábado porque Deus é aquele que nos redimiu e nos salvou em Cristo. Guardamos o sábado porque Ele é o único que nos santifica, o que ocorre apenas pelo poder criador de Deus. Com este pensamento, coloquemo-nos de pé para a oração final. Senhor Deus, querido Pai, nós lhe agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos provido. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o sábado, este maravilhoso presente para o nosso deleite físico e espiritual. Obrigado porque o Senhor nos reservou este tempo de comunhão especial contigo e de comunhão entre nós. Que a gente possa sempre se manter firme na verdade, firme na Tua palavra, honrando o dia que o Senhor escolheu para que guardássemos para Ti. Em nome de Jesus lhe pedimos que o Senhor repouse Suas mãos sobre cada pessoa aqui e nos abençoe também no restante do culto. Em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos vocês um feliz sábado e que todos possam estar conosco no próximo sábado para estudarmos mais da Palavra de Deus. Obrigado. Que alegria podemos mais uma vez, nesta manhã bonita de sábado, nos encontrarmos na casa do Senhor para adorá-lo e engrandecer o seu nome, não é verdade? Na minha classe ali, eu tive visitas que estavam participando conosco do estudo da lição. E eu tenho certeza que nós temos em outras classes muitas pessoas que nos visitam nessa manhã. E eu gostaria de desejar a cada uma de vocês um feliz sábado. Que Deus abençoe a vida de vocês
ricamente, que vocês possam se sentir muito bem em nosso meio e que possam voltar mais vezes para, em conjunto conosco, em comunhão conosco, podemos expressar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão a nosso Deus. E a vocês também que nos assistem pela internet, no conforto dos seus lares, que vocês possam se sentir também abençoados por Deus e que possam participar conosco também, na medida do possível, nesse culto de adoração e louvor. Eu convido o ministro de louvor desta manhã, o Gilberto Rangel, para abrir com o hino da doxologia, para que nós possamos dar início ao culto Conexão da Esperança. Eu vou pedir ao grupo de louvor que ensine a igreja a nova doxologia. Vamos todos prestar bastante atenção. Estamos em tua casa, quão bom é este lugar. Sentimos teu Espírito sempre a nos inspirar. De coração nós viemos para te adorar. Ó Senhor, ó Deus de amor, digno é de todo louvor. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Vocês gostaram? Ok. Agora, gente, ainda antes de nós cantarmos esse hino oficialmente, ainda não é oficial, tá bom? Nós vamos cantar assentados como nós estamos mesmo, junto com o grupo de louvor, ok, gente? Assim nós vamos memorizar mais facilmente. Agora com letra, né? Estamos em tua casa, quão bom é este lugar. Sentimos teu Espírito sempre a nos inspirar. De coração nós viemos para te adorar. E é fácil também, não é difícil, né?
Eu agora gostaria de pedir que todos ficassem de pé e reverentemente cantássemos o hino da doxologia, ok? Agora, oficial, de pé. Pai querido, nós queremos invocar o Teu santo nome neste momento, pedir a presença do Teu Espírito em nosso meio e pedir, Senhor, que aceite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Existe um hino no nosso inário, ele é bastante animado, ele induz a uma marcha, uma santa marcha rumo a Canaã Celestial. O hino é de número 344, Ó Cristãos Avante. Vamos cantar animados como se nós estivéssemos realmente muito próximos da cidade, nós estamos muito próximos da cidade de Sião. Marchar, marchar, marchar.
Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Já que nós estamos tão próximos à cidade celestial, vamos cantar agora com todo entusiasmo o hino de número 392, que é Bem Junto a Cristo Eu Quero Estar. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico, em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Ela não conseguir apontar. Lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Queridos, desculpem meus trajes, não estão de acordo com o culto divino, mas o que importa é louvar